7 de dezembro de 1941. Era um domingo tranquilo na base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. Os marinheiros ainda tomavam café. Muitos oficiais dormiam. Os navios permaneciam alinhados no porto, como em qualquer outra manhã. Nada indicava que, a milhares de quilômetros dali, uma força gigantesca cruzava silenciosamente o Oceano Pacífico. 6 porta-aviões, centenas de aeronaves e milhares de marinheiros seguiam um plano elaborado em absoluto segredo. O objetivo era simples: destruir a frota do Pacífico dos Estados Unidos antes que ela pudesse reagir. Em menos de 2 horas, o mundo mudaria para sempre. Mais de 2.400 americanos morreriam, dezenas de navios seriam afundados ou seriamente danificados, centenas de aviões seriam destruídos. E os Estados Unidos entrariam oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Mas existe uma pergunta que ainda intriga historiadores: como o Japão conseguiu organizar uma operação tão ousada sem ser descoberto? Como uma frota inteira atravessou milhares de quilômetros do maior oceano do planeta sem levantar suspeitas? E por que o Japão acreditava que esse ataque poderia vencer uma guerra contra a maior potência industrial do mundo? Hoje vamos reconstruir, passo a passo, o plano secreto que levou ao ataque contra Pearl Harbor, uma operação que parecia perfeita, mas que também plantou as sementes da derrota do próprio Japão. Para entender Pearl Harbor, precisamos voltar alguns anos. Durante a década de 1930, o Japão expandia rapidamente seu império. Após conquistar a Manchúria em 1931, iniciou uma guerra em larga escala contra a China em 1937. Cidades inteiras passaram a ser ocupadas e milhões de civis foram afetados pelos combates. A estratégia japonesa era clara: controlar a Ásia Oriental e garantir acesso ao carvão, ferro, borracha e principalmente ao petróleo. Esses recursos eram fundamentais para manter sua economia e alimentar uma marinha que crescia rapidamente. Mas essa expansão preocupava profundamente os Estados Unidos. Washington via o Japão como uma ameaça ao equilíbrio de poder no Pacífico. Ao longo dos anos, o governo americano passou a impor sanções econômicas cada vez mais severas. A medida mais dura veio em 1941, quando os Estados Unidos congelaram os ativos japoneses e praticamente interromperam a exportação de petróleo. Também restringiram o acesso ao aço e a outros materiais estratégicos. Para o Japão, isso era um desastre. Mais de 80% do petróleo consumido pelo país vinha do exterior. Seus estoques eram suficientes para pouco mais de um ano de guerra. Sem combustível, navios deixariam de navegar, aviões permaneceriam em solo e tanques se tornariam inúteis. Os líderes japoneses acreditavam que tinham apenas 2 opções: aceitar as exigências americanas e abandonar suas conquistas na Ásia ou partir para a guerra. Eles escolheram a segunda opção. O árbitro da operação era o almirante Isoroku Yamamoto. Curiosamente, Yamamoto não desejava uma guerra contra os Estados Unidos. Ele conhecia muito bem o país, havia estudado na Universidade de Harvard e servido como adido naval em Washington. Durante esse período visitou fábricas, estaleiros e centros industriais americanos, percebendo que a capacidade de produção dos Estados Unidos era muito superior à do Japão. Costumava afirmar que poderia garantir vitórias durante 6 meses, talvez um ano. Depois disso, a vantagem americana seria esmagadora. Mesmo assim, recebeu a missão de elaborar um plano que desse ao Japão uma vantagem inicial. Sua proposta era extremamente ousada: atacar primeiro, sem uma declaração formal de guerra, e destruir a frota do Pacífico em um único golpe. Se os encouraçados americanos fossem eliminados logo no início, o Japão teria tempo para conquistar territórios ricos em petróleo no Sudeste Asiático. A esperança era que os americanos aceitassem negociar em vez de enfrentar uma guerra longa. Era um plano arriscado, mas, para Yamamoto, era menos perigoso do que esperar os Estados Unidos atacarem primeiro. O planejamento começou meses antes do ataque. Os japoneses estudaram detalhadamente Pearl Harbor. Analisaram fotografias aéreas, consultaram mapas, observaram a posição habitual dos navios, calcularam horários, rotinas e patrulhas. Os pilotos treinaram repetidamente, mas havia um grande problema. Pearl Harbor era um porto relativamente raso. Os torpedos convencionais mergulhariam fundo demais e atingiriam o solo antes de alcançar seus alvos. Os engenheiros japoneses criaram então uma solução inovadora:
adaptaram os torpedos com estabilizadores de madeira para que permanecessem próximos da superfície. Também desenvolveram bombas perfurantes improvisadas a partir de projéteis de navios de guerra, capazes de atravessar o convés blindado dos encouraçados americanos. Enquanto isso, os pilotos treinavam incessantemente em uma baía japonesa modificada para reproduzir características semelhantes às de Pearl Harbor. Cada detalhe era repetido inúmeras vezes. Cada piloto precisava conhecer exatamente seu alvo. Nada podia depender da sorte. Em 26 de novembro de 1941, a força de ataque deixou o Japão. 6 porta-aviões, 2 encouraçados, cruzadores, contratorpedeiros, submarinos e navios de abastecimento partiram em direção ao Havaí. Era uma das maiores forças-tarefa navais já reunidas até aquele momento. Mas sua principal arma não era o poder de fogo, era o silêncio. Durante toda a viagem, o rádio permaneceu praticamente mudo. As comunicações foram reduzidas ao mínimo absoluto. Os navios seguiram uma rota pelo extremo norte do Oceano Pacífico, onde quase não havia tráfego marítimo. O inverno ajudava. Tempestades, neblina e mares agitados escondiam a frota. Enquanto isso, operadores de rádio no Japão continuavam transmitindo mensagens falsas, simulando a presença dos porta-aviões em suas bases de origem. Era uma gigantesca operação de engano. Funcionou perfeitamente. Nenhum navio americano detectou a aproximação da frota japonesa. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, os aviões começaram a decolar dos porta-aviões japoneses ainda antes do amanhecer. Às 7 horas e 48 minutos, horário local, iniciou-se o ataque. A primeira onda atingiu encouraçados, aeródromos e instalações militares. Pouco depois veio a segunda onda. O encouraçado USS Arizona explodiu após uma bomba atingir seu depósito de munição. Mais de 1.000 marinheiros morreram apenas naquele navio. O USS Oklahoma virou completamente. Outros encouraçados ficaram seriamente danificados. Centenas de aviões americanos foram destruídos ainda em solo, impedindo qualquer reação organizada. A surpresa foi quase total. Embora alguns operadores de radar tenham detectado aeronaves se aproximando, o alerta foi interpretado como a chegada de bombardeiros americanos esperados naquela manhã. O erro custou caro. Em menos de 2 aiatas, Pearl Harbor estava em chamas. Apesar do enorme sucesso inicial, havia um problema que os japoneses só perceberiam depois. Os principais alvos estratégicos não estavam no porto. Os 3 porta-aviões americanos da Frota do Pacífico estavam em missão e escaparam completamente do ataque. Além disso, os japoneses não destruíram os depósitos de combustível, os estaleiros nem as oficinas de manutenção. Essas instalações seriam fundamentais para a recuperação da Marinha Americana. Muitos navios considerados perdidos foram recuperados e voltaram ao combate poucos meses depois. O Japão havia vencido uma batalha impressionante, mas deixara intacta toda a infraestrutura que sustentaria o esforço de guerra dos Estados Unidos no Pacífico. No dia seguinte ao ataque, o presidente Franklin D. Roosevelt fez um dos discursos mais famosos da história. Diante do Congresso, chamou o dia 7 de dezembro de 1941 de uma data que viverá na infâmia. Os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Poucos dias depois, Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos, transformando definitivamente o conflito em uma guerra mundial. Pearl Harbor permanece como uma das operações militares mais estudadas da história. Foi um exemplo extraordinário de planejamento, disciplina, inovação e execução, mas também demonstrou que uma vitória tática nem sempre garante uma vitória estratégica. Ao despertar a gigantesca capacidade industrial e militar dos Estados Unidos, o Japão iniciou uma guerra que, poucos anos depois, terminaria com a destruição de seu próprio império. Se você gostou deste documentário, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, toda semana, você encontra histórias reais, batalhas decisivas e os bastidores dos acontecimentos que mudaram o rumo da humanidade.